Hoje nós vamos falar sobre eu quero ser livre dentro do meu casamento. E vamos juntos falar sobre isso. Eu ajudo pessoas a encontrar o amor nas suas vidas, no seu casamento, na sua relação. E hoje a gente vai falar sobre isso, sobre ser livre no relacionamento. Ser livre dentro do casamento, dentro da sua relação. É uma coisa meio que assusta as pessoas, a liberdade, sabia? A gente pensar em liberdade dentro da relação assusta mais ainda. Sabe por que a gente se assusta com a liberdade? O que vocês acham? Ixi, já vou chegando, tipo, a gente se assusta com a liberdade porque a gente tem medo da nossa responsabilidade. A gente tem medo de crescer. A gente tem medo de ser responsável pelas nossas escolhas, erros e acertos. Então, ser livre é uma coisa de gente grande. Deixa eu contar uma coisa para vocês. Aproveita que a gente está chegando agora, chama seus amiguinhos, aproveita esse aviãozinho aí para chamar os seus amigos para cá, para a gente poder trazer informações muito preciosas para todo mundo sobre ser livre. Eu vou começar falando de uma coisa muito séria, assim, que veio para mim num dia de trabalho, de conexão com todos esses assuntos de crescimento interno, de crescimento espiritual, de ajuste nos relacionamentos, que foi as fases da individualização. Porque para eu ser livre dentro do meu casamento, eu tenho que saber o que é isso, né? Eu tenho que entender-me como ser livre. E para eu entender-me como ser livre, eu tenho que soltar algumas coisas. E dentre essas coisas que eu preciso soltar, está o relacionamento com os meus pais, com a minha família, com a minha história, com os meus relacionamentos passados. Então, eu vou começar contando uma coisa que veio para mim. E eu quero ver se faz sentido para vocês. Eu quero que as coisas que eu vá trazendo aqui, se você sentir no seu coração, vai levando para dentro de você, tipo, que não seja só uma conversa, que não seja só uma live. Não, traz para dentro de você, usa isso na sua vida para que isso transforme realmente a sua história e te traga um lugar melhor de você viver. Então, uma vez veio assim para mim, imagina que quando você está dentro da barriga de sua mãe, você é parte da sua mãe. Literalmente, você respira através dela, você come através dela, você faz tudo através dela, seu sistema digestório, tudo é através da sua mãe. Você é literalmente uma parte de sua mãe. E você vai crescendo. À medida que você vai crescendo, à medida que você é um embrião e você começa a crescer, já começa o seu processo de individualização. Quando você começa a desenvolver os seus próprios órgãos, você não é mais uma célula, você começa a desenvolver os seus próprios órgãos, você vai dando continuidade ao seu processo de individualização. E aí os seus órgãos vão se desenvolvendo, o seu corpo vai ficando maduro como um feto, vai começando a crescer seu sistema nervoso, o coração, os órgãos, os bracinhos, as perninhas, e vocês vão crescendo, vocês vão a gente vai começando a amadurecer dentro da barriga da nossa mãe. Até que a gente fica pronto para nascer. Esse passo é muito importante, é um grande ciclo na vida de alguém, nascer. Nascer é um processo de um ciclo completamente novo, onde eu vou deixar de ser o corpo de outra pessoa e vou assumir o meu próprio corpo. Eu vou nascer. Eu vou nascer para a minha própria vida. Porque até então, eu sou a vida da minha mãe. Eu ouço o que ela fala, o que ela come, eu como, o que ela sente, eu me alimento dos sentimentos dela, dos pensamentos. Eu sou uma espécie de apêndice da minha mãe. Tipo assim, eu sou uma continuação do corpo da minha mãe. Quando eu nasço, eu vou ser o meu próprio corpo. Eu vou ter um corpo que vai para um lado e a minha mãe vai para o outro lado. Só que eu nasço.
A primeira coisa que eu faço quando nasço é respirar. Quando eu respiro, é o ar da vida, o sopro vital entra em mim e eu estou pronto para dar continuidade ao meu processo de individualização. E o que acontece então? Corta-se o primeiro cordão umbilical físico. E naquele momento, quando corto o cordão umbilical, tanto simbólico quanto físico, eu estou entendendo que eu vou ser um ser individualizado fisicamente da minha mãe, mas ainda não emocionalmente, ainda não psiquicamente, ainda não completamente energeticamente, mas fisicamente sim. E ainda existem alguns níveis que fisicamente não, mas eu vou crescendo. Mas a minha mãe é que me leva para um lado e para o outro. Se ela não cuidar de mim, eu vou morrer ainda. Ainda não sou independente, estou no meu processo de individualização. Mas eu como, o que eu como é o sangue da minha mãe, porque o leite materno é o sangue da mãe. Eu me alimento do sangue da minha mãe. O cheiro da minha mãe e as batidas do coração de minha mãe são as coisas que mais me acalmam no mundo. E eu vou sentindo ainda aquele ser como parte de mim, e eu vou começando a entender quem eu sou, e vou encontrando o meu corpo e entendendo que aquilo sou eu, que se movimenta, e eu vou construindo e aprendendo a encontrar o mundo inteiro ao redor de mim. Tantas cores, estímulos e sons e ruídos e texturas e estímulos e tantas coisas vão me ensinando que eu sou eu. E aí eu desmamo e começo a tomar outras comidas, né? Papinhas, outros gostos, que não é mais do peito da minha mãe. Vamos imaginar que a gente desmamou, independente da idade desse desmame. E eu começo a engatear e começo a andar. Olha só, agora eu ando. A minha mãe não precisa mais me carregar para eu me locomover. A minha mãe não é mais as minhas pernas, nem as minhas mãos. Agora eu já ando e já como sozinho. Processo de individualização. E aí eu entendo que eu posso ir para um lado e a minha mãe pode ir para o outro, que eu posso cair, levantar, que eu posso fazer alguma coisa que a minha mãe não quer, tipo meter o dedo na tomada e tomar um choque. Eu começo a entender que eu sou por mim. E aí eu vou crescendo mais ainda e passo a infância e começo a escolher as minhas próprias coisas. E aqui está um lugar bem importante, mães. É importante deixar o seu filho escolher, porque o processo de autoconfiança começa nesse momento, de entender que ele pode, que ele existe e que ele tem apoio de construir a sua própria escolha e assumir essas escolhas. Claro que a gente vai estar ali dando o limite, a gente vai estar ali orientando, mas eu vou escolhendo. Deixe a criança, de alguma forma, escolher o sapatinho, escolher a roupa, escolher alguma coisa. Deixa ela escolher alguma coisa, porque isso faz parte do processo importante de individualização. E aí essa criança vai aprendendo que ela tem uma decisão, que ela tem uma voz, que ela pode usar essa voz para se guiar, para ir para um caminho e não ir para o outro, para dizer sim, para dizer não. Não, não quero comer. Não. Sim, quero comer. Não, não quero. Sim, quero. E essa criança vai entendendo que é a voz dela, vai mudando algumas coisas na vida dela. O sim e o não vai alterando a forma como as pessoas reagem com ela. E ela vai crescendo. Chega na adolescência, o mundo inteiro desaba. Porque agora eu tenho certeza que eu não sou os meus pais. E eu preciso não ser. Na adolescência é o momento que cai o mundo, que vem uma explosão de hormônios e que a gente entende que realmente eu preciso encontrar quem eu sou. Um momento muito especial. Eu preciso encontrar quem eu sou.
na adolescência, esse ser que está sem saber que caminho seguir, o que gosta, o que não gosta, vem uma rebeldia. Você sabe por que essa rebeldia? Porque é como se fosse uma força para tirar mais um cordão e cortar mais um cordão, que é o cordão emocional, cordão psíquico e emocional. De começar a escolher as suas emoções, de começar a escolher os seus relacionamentos, de começar a escolher os seus caminhos próprios dentro da escola, dentro das amizades. É um caminho que a rebeldia vem para dizer assim, eu posso agir diferente do que os meus pais agem, ou do que eles querem que eu haja. E essa rebeldia, às vezes, vem para a gente ir contrário aos nossos pais, para que a gente sinta que realmente a gente existe. Olha, eu existo tanto que eu posso ser contrário aos meus pais. Eu realmente existo. Eu existo tanto que eu posso fazer algo completamente equivocado do que os meus pais me dizem. Completamente diferente do que eles me orientam. E eles vão entendendo a sua existência, vivendo o contrário, porque o igual ele já viveu até então. Ele vai começando a viver agora a outra parte, até que ele se encontra. Isso deveria acontecer. E aí ele continua no processo de individualização até que ele entra numa fase de maturidade. Ah, agora eu já sei quem eu sou, eu já sei que eu posso escolher o que eu quiser, eu já sei que eu tenho domínio sobre mim e eu posso ir por esse caminho ou por esse caminho. Eu já entendi que esse caminho vai dar ali, esse caminho vai dar ali. Se eu não fizer nada, vai acontecer isso. Se eu agir, vai acontecer isso. Então, o adulto, quando ele vai amadurecendo, o adolescente, quando vai amadurecendo, virando adulto, ele passa a ter discernimento sobre as suas escolhas e maturidade sobre as suas emoções e pensamentos. Quando o adolescente vai virando adulto, pelo menos é assim, é o processo de individualização. Quando o adolescente vai virando adulto, ele entende que ele é por ele, que ele não precisa mais da aprovação dos pais e que ele honra os pais e segue adiante. Segue a sua própria história, o seu próprio caminho, sem precisar olhar para trás, sem precisar de nenhum tipo de sentimento de dependência, porque ele está inteiro. E esse adulto consegue encontrar esse centramento porque ele sabe quem ele é. Ele tem certeza do que ele é capaz, das suas escolhas, dos seus projetos. Ele tem clareza do que quer. Então, ele é um adulto consciente de si. E ele vai crescendo. E o processo de individualização se completa na fase adulta. E quando esse processo de individualização se completa na fase adulta, ele está pronto para gerar e ser aquele que orienta um outro ser. E aí chega o momento da paternidade ou da maternidade, e no momento que ele está completamente maduro, consciente de si, que já soltou os seus pais, que já soltou a sua história, ele está pronto para começar um ciclo e trazer a maturidade e a sabedoria, que vem a vida mais idosa, e ele traz a sabedoria de simplesmente ser grato, de trazer a sua melhor versão. Então, o processo de individualização, ele começa do momento que a gente virou uma única célula e que a gente foi fecundado e a gente começou a se multiplicar. Já começou aí. Só que o que aconteceu, gente? A gente não se individualizou. A gente só cortou o cordão umbilical. Essa clareza veio para mim dessa forma. A gente só cortou o cordão umbilical. A gente não entendeu liberdade. A gente não entendeu liberdade emocional, principalmente. A gente não entendeu liberdade psíquica. E se a gente sai da infância ainda infantil e não chega na fase madura do desenvolvimento emocional psíquico, a gente não consegue ter relações maduras. Então, nós vamos ser crianças nos relacionando. E como é que a criança se relaciona? Ela quer aquilo para ela. Ela não quer soltar aquilo que ela ama.
Ela quer aquilo para ela para sempre. Ela não quer saber se a pessoa está triste, se está feliz. Ela não pensa no outro, porque a criança, naturalmente, ela é egocêntrica. Ela é o centro do mundo. E isso é natural. Porque é a fase de desenvolvimento da criança. Até ela ir amadurecendo e entender que todos existem, que em todos existe necessidade, existe tudo igual a ela, né? Sentimentos, pensamentos, desejos, e que ela não é única no mundo, e que o mundo não tem que servir a ela, e que o mundo não tem que fazer o que ela quer, e que o mundo não tem que amar ela, e que o mundo não tem que satisfazer as necessidades dela, e que o mundo não tem que resolver os problemas dela. A criança acredita tudo isso, que o mundo tem que resolver meus problemas, que o mundo tem que me suprir, que o mundo tem que me amar, que o mundo tem que me aceitar, que o mundo tem que me admirar, que o mundo tem que parar para eu dançar na frente da minha mamãe e ela dizer que coisa linda, minha filha. E a criança espera isso, esse reconhecimento dos pais para se reconhecer. A criança precisa do valor dos pais para ela, para que ela se dê valor. A pessoa precisa do amor dos pais, a criança, né? A criança precisa do amor dos pais para que ela possa se amar. Porque os pais, no primeiro momento, quando a criança, os pais estão aqui, na frente. Os pais estão na frente da criança. Os pais é exatamente parte, lembra? A criança é parte daqueles pais. E quando a criança vai nascendo, e vai crescendo, e vai entrando na adolescência, a criança, a adolescente, a pessoa deveria ir fazendo assim com a figura dos pais. Prestem atenção a isso. A criança deveria ir fazendo assim, ó, com os pais. Ou seja, eles não deveriam estar mais na minha frente, na minha visão de eu tenho que ser isso aqui. Eu tenho que ser isso aqui que eu tô vendo. Isso é o certo. Isso é o que eu tenho que seguir. Porque a criança pensa isso. Não importa o que os pais façam. Ela olha para aqueles pais e ela pensa, eu tenho que ser isso. Se eu gosto ou se eu não gosto, eu tenho que ser isso. E aí vem um adolescente e diz, não, eu não quero ser igual aos meus pais, eu quero encontrar quem eu sou e o que eu gosto. Então, nesse momento de quebra, por isso que vem a rebeldia, para tentar quebrar essa coisa tão forte que é de copiar os pais, tão visceral, tão ancestral, tão cultural, tão antigo, a criança, ela deveria abrir, tirar devagarzinho os pais da sua visão principal. E ela deveria fazer assim, ó, fazer assim com os pais. E trazer os pais para a lateral, não mais na sua referência principal, não mais como o seu espelho total, não mais como a sua referência. Os pais deveriam então estar aqui do lado como amigos e até para trás da gente, como uma força que nos conduz para frente, sabe? Um vento que sopra e diz: vá, meu filho, vá, siga o seu caminho, encontre, eu estou aqui atrás de você, estou aqui, mas vá, siga, vá para frente, não olhe para trás, eu estou aqui. Não precisa você olhar para trás, eu estou aqui, siga. Então, esses pais deveriam sair do meu ponto de referência. E eles deveriam deixar eu ser o meu próprio ponto de referência. Então, eu deveria trazer, quando eu cresço e sou adulto, eu deveria trazer a mim como meu próprio ponto de referência, não mais os meus pais. Quando eu estou maduro, significa que eu já posso assumir a minha vida. E assumir a minha vida é ser a minha própria referência. Então, os meus pais, alguns amigos, algumas pessoas, eles podem ser inspirações. Mas não o meu foco de ser aquilo. Porque isso causa tantas prisões e distorções nas relações. Aquilo que eu interpretei da minha mãe, aquilo que eu interpretei do meu pai, eu vou tentar seguir da forma que o meu cérebro
interpretou, e às vezes não é o que eu tenho para ser. Eu não preciso ser igual à minha mãe para ter as virtudes da minha mãe. Eu não preciso ser igual ao meu pai para ter as virtudes do meu pai. Eu posso honrá-los, e é importante honrá-los, muito, 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 muito. Honrá-los, respeitá-los. E aqui vem uma primeira dica muito importante para a gente chegar nas relações. Honrar e respeitar alguém não é ter que ser igual a esse alguém. Honrar e respeitar o meu marido não é ser igual ao meu marido. Querer que meu marido me honre e me respeite não significa que eu queira que ele tenha que ser igual a mim. Honrar e respeitar os meus pais não significa que eu tenho que ser igual aos meus pais. Eu posso ser oposto, eu posso ser um pouco igual, um pouco ter características similares, mas eu posso ser eu e eu preciso sentir isso, porque senão eu não vou conseguir ser feliz. Eu não vou conseguir ser seguro porque eu ainda sou uma parte dos meus pais. E eu só vou ser seguro se eu solto e encontro o meu equilíbrio. Como é que a criança aprende a andar? Primeiro, ela sai do equilíbrio, ela cai, às vezes ela se machuca, e ela levanta de novo, e ela anda, e ela cai, e aí ela começa a andar igual um patinho assim, né? Ela vai andando assim, e puf, e agarra em alguma coisa. E aí ela começa a andar, daqui a pouco dá uns passinhos assim, e anda para frente, puf. Aí ela vai encontrando o equilíbrio dela. Nesse caso é um equilíbrio motor, mas é uma referência. Ela vai encontrando o equilíbrio dela. E nesse equilíbrio, ela vai entendendo o espaço, ela vai sabendo como se comportar. Né? Eu estou falando do motor, mas a gente vai trazendo a referência para a nossa vida. Então, quando eu vou, para eu estar segura, eu tenho que encontrar os meus próprios passos. Se a minha mãe, toda vez que eu for andar, ela me pegar pela mão e não deixar eu andar sozinho, eu não vou aprender a andar. O meu andar não vai ser seguro, você entende? Se quando a gente for caminhar, aprender os nossos passinhos, a nossa mãe não deixar a gente sozinho para cair no chão, claro que ela vai proteger o máximo, botar aquelas coisinhas nas quinas, tirar as quinas, botar um tapetezinho no chão, mas ela vai deixar a gente meio que cair, meio que levantar, para a gente aprender a levantar sozinho, e no momento que a gente aprende a levantar sozinho, os nossos músculos estão trabalhando, os nossos tendões, os nossos ossos, o nosso corpo está se modelando para aquela nova realidade que é o ciclo de independência. E nesse ciclo de independência, eu preciso cair, levantar, aprender a errar, acertar, errar, acertar, errar, acertar. Eu preciso encontrar o meu próprio ponto de segurança e equilíbrio. Se a minha mãe ficar me mostrando o tempo todo o meu ponto de equilíbrio, eu não vou conseguir aprender o meu próprio ponto. Então, eu vou me sentir uma pessoa insegura e dependente de alguém para me mostrar esse ponto. O que acontece é que a gente passa desse momento direto para um casamento. A gente pulou a fase da maturidade. Eu não estou falando de idade aqui, porque você pode ter 60, 70 anos e ser uma criança no seu campo emocional. A gente não foi para a fase do adulto. A gente não desgrudou dos nossos pais. Porque os nossos pais também não aprenderam a se desgrudar dos seus pais. Então é como se fossem crianças cuidando de crianças. Ou adolescentes cuidando de adolescentes. Eles não trouxeram a maturidade, então eles não souberam passar para nós a maturidade. Como é que finaliza esse ciclo? Assumindo a sua própria condição de se tornar maduro sem precisar dos seus pais. Alguém tem que finalizar esse ciclo agindo diferente, estudando, meditando, fazendo cursos, meditações, muitas formas a gente pode fazer para que a gente possa se adotar e completar a fase que ficou pendente na nossa infância. A fase da adolescência, última fase da criança. Eu preciso completar essa fase e soltar os meus pais. Eu só vou conseguir ter um relacionamento maduro se eu soltar os meus pais.
Eu não posso trazer os meus pais para dentro do meu relacionamento, senão não vai funcionar. Porque as crenças dos meus pais são diferentes das minhas, a história dos meus pais são diferentes das minhas, o destino do meu pai, o planejamento dos meus pais, o projeto de alma dos meus pais, a proposta espiritual dos meus pais é diferente da minha, porque somos seres individuais. Não existe um único ser igual no planeta, nunca vai existir, nunca nem existiu. Somos seres individuais, portanto, precisamos encontrar o nosso próprio caminho. E os nossos pais devem nos apoiar e não caminhar por nós. Porque se eles caminharem por nós, a gente não vai conseguir caminhar. Portanto, eu preciso soltar. De verdade, eu preciso ter a coragem de soltar. Aí é que vem algumas distorções da nossa mente. A gente acha que soltar é abandonar. Soltar não é abandonar. Soltar é permitir você caminhar sozinho, sabendo que eles estão ali. Soltar é você entender que você pode, que você tem a força nos músculos, nos ossos, no sistema motor, no sistema nervoso para aprender a se guiar. Soltar é não ficar agarrado, é não se prender, é não se limitar a apenas o que o outro pode. Sabe quando você não tem um carro? Que você fala assim, ô amigo, ô amiga, ô meu marido, ô minha esposa, dirige ali para mim. Você imagina que você não sabe dirigir, não tem carro, não sabe dirigir, porque se for no caso de marido e mulher, tem um carro, mas imagina que você não sabe dirigir. E você depende do outro para te levar aos lugares que você quer ir. Você depende do horário do outro, do tempo do outro, de tudo do outro, porque você não sabe fazer o que você precisa fazer para si mesmo. E aí você depende do outro. Soltar é assumir para você tudo o que você precisa ser para si mesmo. É aprender a construir. Ah, eu não consigo. Consegue, todo mundo consegue. A não ser que alguém tenha um problema realmente neurológico. E mesmo assim, tem pessoas com problemas neurológicos, com níveis de problemas neurológicos, que moram sozinhos, que conseguem se virar, que conseguem construir a sua vida com limitações, mas conseguem. Então, ninguém aqui que eu saiba, que eu sinta, tem problemas neurológicos. Então, você pode fazer as suas coisas e ser independente dos seus pais e da sua família. Independente em todos os níveis. Você pode abrir a sua mente e dizer, eu posso, vou fazer, vou construir, vou passar por cima do medo e eu vou amadurecer. Eu vou crescer dentro de mim a força, a segurança de ser quem eu sou. Eu vou assumir e soltar de tentar ensinar os meus pais que eles erraram, ou tentar mostrar para os meus pais quanto eles foram ruins comigo, ou tentar fazer alguma coisa e ficar vivendo a vida dos meus pais. Eu conheço pessoas que vivem a vida do casal, dos pais, tipo, do pai e da mãe. Quando a mãe briga com o marido, aí a mãe fala para a filha, olha, seu pai fez isso e isso, seu pai, eu estou sofrendo muito, ou o contrário. E eu digo que isso destrói o sistema familiar, porque o marido e a mulher, os pais, eles não devem passar as coisas para os filhos que estão embaixo, né, na árvore genealógica. Os pais não devem passar os problemas para os filhos. Eles devem passar os problemas para os pais dele. Ah, mas eu não tenho os meus pais, então resolve aqui dentro. Ou pega lateral. Amigo, profissional, colega, primo, mas não para baixo. Se você pega o seu filho e coloca no meio da briga de vocês, esse filho está perdendo o pai e a mãe. Ele deixa de ter segurança. Ele deixa de ter confiança na vida. É muito profundo. Porque para o filho, ele não tem mais aquela referência da mãe segura e do pai segura. Caramba, a minha mãe está brigando com meu pai, eu tenho que ajudar ela. Então, minha mãe não é minha mãe, meu pai não é meu pai, porque eles não estão mais nesse lugar. Eu vou fazer o papel de mãe, porque eu vou ajudar a minha mãe, vou orientar a minha mãe,
e tenho que tomar uma posição, se eu vou ficar afastado do meu pai, ou se eu vou tomar a partir do meu pai e ficar afastado da minha. Olha só a cabeça da criança. Não pode, gente, por favor. Quer dizer, tudo pode, mas não deve, porque a gente atrapalha muito o sistema emocional da pessoa. E se você tiver vivido isso, um dia você vai ter que tomar posse da sua vida e dizer, eu vou resolver isso, porque agora já foi. Tudo que seus pais tinham que te dar, eles já te deram. Não adianta você ficar ali esperando receber. Você já cresceu. E muitas vezes a gente se impede de crescer para poder, ainda assim, em algum momento, receber esse amor. Você já cresceu. Se você ficar esperando, você só vai sofrer e se frustrar, e se machucar, e doer o seu coração. Não! Arregaça as mangas. Lembra que você aprendeu a andar. Gente, aprender a andar não é brincadeira, não. É sério. Lembra que você aprendeu, os dentinhos cresceram, você aprendeu a comer, você aprendeu tudo o que você precisava. Continua aprendendo. Não para o aprendizado. Sabe quantas milhares de conexões neuroquímicas e sinapses acontecem na cabeça de um bebê? São milhares de sinapses. O cérebro está ali aprendendo, aprendendo, aprendendo. É gigante o aprendizado do bebê, da criança, das fases de infantil. Por que a gente para de aprender e a gente quer paralisar para os nossos pais virem nos salvar? Ou para alguém vir nos salvar? Isso é inconsciente às vezes, tá? Às vezes inconsciente, a gente fica ali parado na nossa vida esperando alguém nos salvar. Seja esse alguém um companheiro, uma companheira, um pai, uma mãe, um amigo, uma amiga, a gente fica esperando alguém nos salvar. Não espere, não. As suas pernas têm que te salvar. Os seus braços têm que te salvar. O seu coração tem que te salvar e você tem que ser o seu pai e a sua mãe. Eu sei que às vezes é muito desafiador, mas é o que é. Ou você fica aí e sofre e nada vai acontecer, ou você segue adiante, amadurece e assume a sua individualização. Aí o que acontece? Quando a gente cresce e assume a nossa individualização, a gente está pronto para entender relacionar-se. Se a gente não amadurece, gente, a gente quer que o outro só traga para a gente. Porque é assim que a criança é. Eu só quero que me dê. Eu só quero que me dê. E às vezes eu dou para o outro só querendo. Porque assim, ó, eu vou dar para poder receber. Eu não vou dar porque eu aprendi a doar, não. Eu vou dar para poder receber. Então a relação fica super conflituosa, super pesada, super cheio de questões, porque são duas crianças querendo receber, querendo que você veja o meu ponto de vista. Eu estou certo, eu sou a criança da história, você tem que me nutrir, me suprir, fazer o que eu preciso. Se eu ceder, eu estou cedendo para poder receber, para poder você não me largar, para você não me abandonar, para você não me desprezar. Imagine um filho abandonado pelos pais. Então, o filho vai fazer o quê? Qualquer coisa para o pai não abandonar. Então, muitas vezes, eu deixo de. Eu dou para o outro porque eu quero receber em troca. E não exatamente porque eu estou madura, e estou pronto para doar. E estou inteiro e sei doar de uma forma que me preenche e que eu estou feliz. Não. Eu dou para o outro contando, olha, eu dei 8, ele me deu 7. Não. Se eu der 8, ele me der 10, tá ótimo. No mínimo 8 com 8. Mas, olha, eu fiz 3 ligações, o outro só fez uma. Olha, eu vou brigar com o outro, porque o outro tá me desprezando. Eu passei 2 mensagens, o outro não passou nenhuma. Não dá certo, aí começa a se magoar. Eu falei 2 eu te amo e o outro só falou 1, ou não falou nenhum. Tá errado isso. Não, gente, não tá errado. A gente fica medindo o que o outro me dá porque eu não sei doar. Quando eu estou medindo o que o outro me dá, é porque eu não sei doar. Quando eu me magoo porque eu recebo menos do que eu dou, é porque eu não sei doar. É porque eu ainda estou com a minha criança querendo receber, 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 receber.
Não há nada de errado, nem de certo, só que não funciona. Você vai se frustrar, você vai se magoar, porque o amor para funcionar, ele deve ser maduro. Como é que a gente fala para o nosso filho adolescente ou para o nosso filho de 10 anos de idade que quer namorar? A gente fala o quê? Você não pode namorar porque você é uma criança. Você não pode ter relação sexual porque você é uma criança. Você não pode ter filho porque você é uma criança. Mas a gente continua criança, então criança não pode se relacionar. Criança não pode casar, porque senão briga, dá errado. Por coisas banais, vão brigar, vão se machucar. Então as crianças precisam crescer para poder namorar, não é isso que você fala para os seus filhos? Então fale para você, e eu falo para mim também. A gente precisa crescer, amadurecer. A gente precisa encontrar os nossos passinhos por nós mesmos e não esperar alguém vir salvar a gente. E aí, quando a gente amadurece, a gente entende que quando eu dou para o outro, eu dou porque eu escolho doar. E não porque eu tenho que doar para não ser trocado pelo meu irmão ou pelo um outro parceiro, né? Referência, trazendo a referência. Não eu tenho que doar para não ser trocado, para não ser abandonado, para não ser excluído, para não ser valorizado, para não ser aprovado, para não ser julgado, para não ser excluído, enfim. Eu escolho doar porque eu escolho doar. Eu estou livre na escolha, eu não estou com medo de nada, porque eu estou inteiro. Se o outro não quiser estar comigo, tudo bem, eu respeito e sigo. Porque eu estou inteiro. Eu não preciso do outro. Quando eu preciso do outro, eu estou na minha infância. Quando eu preciso do outro perto de mim para me sentir inteiro, para me sentir forte, para me sentir seguro, para me sentir. Eu estou na minha infância. Eu não cresci. Eu não completei esse período de maturidade. Então eu quero prender o outro. Eu quero que o outro, por favor, me enxergue, não tire os olhos de mim. O máximo que você puder, esteja aqui comigo. E aí a gente começa, dependendo do que aconteça, a gente começa a ficar desesperado. E o que a gente começa a fazer? A gente começa a fazer o que o outro quer mais e mais. A gente começa a fazer o que o outro quer. Por favor, não tire o olho de mim. Por favor, não me deixe, não me abandone. É uma criança desesperada pedindo para o pai, não vai embora, pedindo para a mãe, não vai embora, não me deixe, eu não sei caminhar sozinho. Eu não vou conseguir fazer isso. Eu não quero ficar só, por favor, não vá embora. E aí a pessoa começa a se destruir fazendo tudo que a pessoa não quer fazer para conseguir um cantinho daquele colo, daquele afago, daquele amor, daquele olhar, daquela escuta, daquele carinho. E eu começo a aceitar qualquer coisa, qualquer pedaço serve. Imagina o que a gente vai se tornando, qualquer pedaço serve. Porque aquilo vai me trazendo um pouquinho mais de alento e um respirar. Naquele momento eu respiro. Só que depois vem o desespero de novo, porque o outro não pode ser o meu pai e a minha mãe. O outro não pode ser a minha segurança. O outro não pode ser a minha felicidade. O outro não pode ser o meu colo. O outro não pode ser a minha estrutura. O outro não pode ser a minha felicidade. O outro não pode ser a minha voz. O outro não pode ser a minha energia de expansão. O outro não pode ser a minha melhor parte. Não pode. Senão, eu não sou eu sou o outro. E eu não sei ser eu. E se eu não sei ser eu tô perdido. Não sei quem eu sou. E quanto mais eu apego o outro, menos eu sei quem eu sou. E eu tô voltando para a primeira infância, quase para dentro do útero da minha mãe, porque eu não sei quem eu sou naquela época. Quando eu tô pequenininho, eu não sei quem eu sou a minha mãe. Eu sou o meu pai. Então, se eu me perdi na vida, é porque a minha consciência está lá na infância, a minha maturidade emocional, espiritual, psíquica voltou lá para a infância. Eu vou precisar passar de novo por dentil nascendo, por aprender a andar, por cair e levantar,
pela adolescência, e eu vou precisar amadurecer. Eu sei que isso dói, gente. Eu sei que isso é incômodo, mas olha, a natureza está nos ensinando o caminho. Ele nos mostra através dos animais, nos mostra através da própria evolução humana o caminho da liberdade, da independência, da plenitude, da segurança, da força interior. Eu não consigo ter força se a minha mira dessa força está fora de mim. Se eu acho que eu preciso do outro para estar bem, a minha força está fora de mim. E enquanto a minha força estiver fora de mim, eu não vou conseguir ter a minha força e a minha segurança. E se eu não consigo, eu vou me fragilizar, eu vou culpar o outro, eu vou querer que o outro faça o que eu quero, e vai trazer, e a gente vai construir uma relação sem liberdade, cheia de dor, de dependência, de sofrimento. E quando eu acho que eu não consigo fazer por um lado, eu começo a fazer pelo outro, e começo a ser dura ou duro, e começo a ser agressivo, e começo a impor. Aí, às vezes, eu acho que eu fiz demais, e aí eu faço o quê? Desço, e me humilho, me subjugo, me subjugo. Aí foi demais, aí eu faço o quê? E fico agressivo, e vou e imponho. E aí eu fico num ping-pong que destrói, literalmente, destrói os nossos campos emocionais. Espiritualmente falando, se você enxerga uma pessoa assim, o campo dela tá todo rachado, o corpo emocional dela está despedaçado, e a gente tem que fazer um trabalho energético profundo de cura daquele ser. Mas não adianta curar aquele ser e ele continuar buscando no outro o suporte que deve estar dentro dele. Não adianta curar se ele não entender que ele vai ter que andar só e enfrentar os medos, os desafios, as faltas daquela criança que vai precisar se dar o que o seu pai e sua mãe não deu. Eu vou precisar me dar. Eu vou ter que aceitar. Gente, essa palavra é a mágica, é o plim, plim, plim. Eu vou ter que aceitar. Aceitar o que meu pai não me deu, aceitar o que minha mãe não me deu, aceitar o que ela me deu e aceitar o que meu pai me deu, aceitar a minha condição. Eu vou ter que aceitar. Só aceitando é que eu vou conseguir relaxar, porque se eu não aceito, eu fico com raiva, eu fico com mágoa, eu fico com resistência, com teimosia, eu fico com desespero, eu fico com ressentimento, eu fico com ódio, eu fico com emoções que me aprisionam mais ainda num estado de autodepreciação. E esse estado nos faz nos aprisionar no desvalor. E o desvalor nos faz nos aprisionar na insegurança, na incerteza de ser por mim mesmo. E aí um ciclo nocivo se constrói. Então eu preciso ter a coragem, a força e aceitar as coisas como são. Aceitar as coisas como são não é se paralisar. Não é, gente. Aceitar as coisas como são não é dizer, tudo bem, olha, pode me bater, pode me isso, pode me aquilo, tá tudo bem assim. Não, aceitar as coisas como são é entender assim, ok, essa pedra tá aqui. Eu aceito porque ela tá aqui na minha frente. Eu tô vendo essa pedra, o que eu vou fazer com ela? Eu vou pular? Eu vou deixar ela aí, eu vou sentar nela, eu vou tirar ela do caminho, eu vou cortar ela no meio, eu vou pintar ela e fazer dela um quadro, eu vou botar um buraco nela e morar dentro. Eu vou fazer o que com essa pedra? Para eu tomar uma ação, eu preciso aceitar que a pedra está ali. Mas a gente não aceita os nossos sentimentos, a gente não aceita o outro, a gente não aceita a nossa realidade, o nosso pai, a nossa mãe, a nossa infância. A gente não aceita um não do outro. A gente não aceita que às vezes o outro quer seguir um caminho. A gente não aceita que às vezes a gente quer seguir um caminho diferente. A gente não aceita que as coisas mudem, tem que ser daquela forma. Da forma de quem? Da criança. Porque para a criança é difícil, desafiador, às vezes, soltar algo. Né? Ela pega um pirulito e você não consegue arrancar esse pirulito dessa mão. Nem que nada aconteça. Esse pirulito não sai da mão dessa criança. Minha filha, deixa eu tirar esse pirulito, mamãe vai te dar uma coisa melhor. Não!
Minha filha, olha esse pirulito. Não, a criança tem medo de soltar. E quando a gente não quer soltar algo, que a gente às vezes tem algo muito melhor para acontecer, a gente quer ficar preso ali. É a nossa criança que está com medo de seguir adiante. E trazer liberdade nas relações é quando você não tem medo de seguir adiante, não tem medo de estar sozinho. E estar sozinho é uma das coisas que mais aprisionam, medo de estar sozinho. Eu tenho medo de estar só, e estar só é o grande segredo de estar maduro. Vocês lembram que Jesus, nas passagens bíblicas, ele passou pelo deserto, no seu processo de preparo para iniciar a missão como Jesus Cristo? Ele ficou 40 dias no deserto, 40 dias e 40 noites. E ele, essa referência é uma referência de, está aqui, 40 dias e 40 noites no deserto. É porque o carregador não apareceu que está carregando. Então vamos lá. Tomara que não caia, né, gente? Então Jesus ficou 40 dias e 40 noites no deserto para aprender muitas coisas sobre ele. Ficar no deserto, 40 dias e 40 noites, é um mergulho muito profundo no seu eu. E eu só consigo acessar Deus. Eu só consigo acessar a minha luz. Todas as coisas boas que eu quero, que são dentro de mim. O amor, a pureza, a alegria, a segurança, a confiança, o respeito, o valor, a sinceridade, a verdade, a conexão divina, a estrutura, o suporte, o apoio, a confiança, todas as coisas que eu quero, eu só consigo acessar se eu entrar aqui e aprender a construir isso sozinho no meu processo de individualização. Eu preciso caminhar sozinho. A solidão não é a solitude, né? É a sensação de você estar bem só. Você não precisa se sentir solitário quando você está só. Você pode se sentir preenchido quando você está só. E quando você aprende a ficar só, aí você está pronto para se relacionar. Porque você não tem mais dependência, posse, ciúme, apego, desespero pelo outro. Você aprende a estar inteiro estando só. Isso é muito importante. Aprenda a estar só. Mesmo que você esteja num relacionamento, ou se você não estiver em um, aproveita para aprender a ficar bem. Bem feliz, com prazer, com alegria, com energia de viver, com ânimo, com projetos, com vitalidade, com divertimento, com criatividade, estando com você, porque você é a sua melhor companhia. Você é a única pessoa que vai estar com você para sempre. Porque vem muitas memórias, muitas realidades, muitas existências, e cada existência você tem um conjunto diferente de seres ao seu redor, mas você vai estar sempre com você. Saber estar com você bem é a sua maturidade. É quando você entendeu o jogo. Aprender a estar bem com você é quando você encontrou o tesouro, a sua força que está aqui e não está mais no outro, e aí você está livre. Quando você está livre, você pode então se relacionar. Porque a verdadeira relação é uma troca absolutamente livre. O amor verdadeiro não é uma obrigação. Não é. Quando existe obrigação é porque não é amor. É carência, é posse, é domínio, é hábito. Parece muito com amor para quem sente. Mas para quem sente amor verdadeiro, sabe a diferença. Sabe que é completamente diferente. Mas quem está sentindo a posse, o amor, o amor não, a posse, o ciúme, o domínio, tem certeza que aquilo é amor.
Mas se você não se ama, como é que você vai entender açúcar se você nunca comeu açúcar? Se você não tem amor aqui dentro, como é que você vai amar alguém? A gente acha que ama. Quanto mais a gente aprende a amar aqui, mais a gente aprende a amar aqui. Porque, sabe, é um expandir. O amor é um expandir. O amor não cobra, não pesa, não toma espaço, não não julga, não oprime, não prende, não chantageia. É claro que a gente está aprendendo isso. É claro que eu também estou aprendendo isso. A amar cada vez mais. Esse é o nosso foco, o nosso objetivo. E para a gente ter clareza do que eu sinto, caramba, então o que eu sinto é o quê? Eu preciso entender o que eu sinto. É posse, é ciúme, é domínio, é carência, é medo, é insegurança, é a minha criança que quer, por favor, fique comigo, me salve, me ajude, esteja aqui. Então eu preciso ficar no deserto. Dentro do Theta Healing, que é um curso que eu dou de autoconhecimento, de cura, de conexão consigo e com Deus, com amor incondicional, a gente aprende que dentro de um dos cursos que chama Alma Gêmea, e isso eu também ensino no curso de relacionamento através do método Rama, o curso de relacionamento, de trazer o amor para o seu relacionamento que eu dou. Dentro desses dois cursos, a gente ensina que quando você vai, quando você está quando você está próximo de encontrar a sua alma gêmea, quando você ainda não encontrou, é quando você está feliz só. Quando você está pleno sozinho, é o momento em que está próximo de você encontrar alguém de verdade na sua vida. De verdade que eu digo assim, alguém que vai seguir livre, seguir no relacionamento livre, seguir no relacionamento onde você pode ser feliz, porque não vai ter ninguém te puxando para cima nem para baixo, porque não vai ter ninguém te exigindo, porque você pode amar e ser você. Você não tem que ser qualquer outra coisa para dar certo. Você pode ser você, o outro pode ser o outro. Isso é um relacionamento livre. É quando você pode ser você, sem ter a obrigação de ter que. Então o outro fala eu te amo, e você dá um beijo e tá tudo bem. O outro faz seu café da manhã, o outro arruma a cama para você, para vocês, e o outro faz tantos mimos, e você faz outros mimos em outros momentos e tá tudo bem. É quando você não fica contando, olha, eu mandei 10 mensagens, você mandou só um coraçãozinho. Eu mandei um monte de declaração de amor e você só sorriu. E tá tudo bem. Você sente o fluxo do outro e você não se desespera, porque você tá inteiro, você tá livre. Você aprende que fazendo tudo isso, Bruna, tudo isso que eu falei aqui, saindo da infância, amadurecendo, assumindo você, a sua vida, entendendo que o outro não é parte de você e que você pode caminhar sozinha, assumindo as suas escolhas. Tudo isso que eu falei até aqui. Então, quando eu sou livre, eu construo essa relação assim, sem peso. Sabe, apesar de eu ser mulher, no meu relacionamento com o Paulo, eu sou a pessoa que não lembra das datas. Ele, como é astrólogo, adora números. Eu falo assim, amor, ainda bem que você é astrólogo, adora números. Eu esqueço as datas, todas elas. Para eu aprender o dia de nascimento dele, 19, 16, 19, eu disse a ele, amor, esse ano eu decoro o dia do seu nascimento. 19/6 de algum ano aí. Amor, não ri daí de dentro, hein? Então, sabe? Imagina se ele se chateasse e a gente. Não, ele tá na boa, porque ele sabe que o amor não tá em eu decorar os números do aniversário dele. Mas imagine isso no relacionamento. Imagine se o marido esquece a data de nascimento da esposa. É guerra e separação. Eu não lembro.
Às vezes eu fico, amor, quantos anos eu tenho? Aí ele fala, 44. 44. E realmente eu fico pensando, eu tenho 43, 44 ou 45? 43 ou 44? Isso não determina o amor que eu tenho por ele, nem a importância que ele tem na minha vida. E a criança se apega aos detalhes porque ela não enxerga a maturidade. É como se fosse a criança enxerga pelo buraco da fechadura. Pelo buraco da fechadura, você vê o quê? Uma coisa que não dá para você nem entender. Quanto mais você amadurece, quanto mais você adquire sabedoria, mais você consegue enxergar a amplitude de algo e mais você vai conseguir compreender e ter empatia pelo outro e acolher e ser você sem precisar do outro para te valorizar, se valorizar sem precisar do outro te valorizar, se amar sem precisar que seja através do amor do outro, se saber a sua importância sem precisar que o outro te sinta importante para você se validar. E aí você é livre. Por que você é livre? Porque você se valoriza independente do outro. Porque você se ama independente do outro. Porque você sabe se virar independente do outro. Porque você sabe a sua força independente do outro. Eu preciso ser independente para ter um relacionamento livre. Lembra da criança. Lembra de tudo que eu falei da criança. A criança encontrou o seu padrão de independência quando ela soltou os pais. Eu preciso soltar os meus pais e não fazer do meu marido o meu pai ou a minha mãe. Não fazer do meu esposo, meu companheiro, da minha companheira, meu pai e a minha mãe. Não fazer de ninguém o meu pai e a minha mãe. Eu tenho que ser o meu pai e a minha mãe. Eu tenho que me nutrir daquilo que a minha criança não teve. E assim eu vou adquirir e sair do apego, assumindo as minhas responsabilidades, assumindo-me. Hoje, eu fiz uma sessão na minha filha, e uma das coisas lindas que vieram na cabeça dela, nossa, tão lindo que eu vou escrever, vou botar um card sobre isso. Assumir é não sumir para você. Olha que coisa linda. Assumir-se é não sumir para si mesmo, é estar presente. É não mais se abandonar por causa do outro. Assumir é não sumir para si mesmo. Então não suma para si mesmo. Não se apague por causa do outro, ou para o outro brilhar, ou por causa de alguma coisa que o outro escolheu, decidiu, fez. Não se apague, não desapareça de si mesmo. Não deixe que a sua liberdade seja aprisionada, porque quem aprisiona qualquer coisa é a gente. Nós é que temos o livre-arbítrio e a livre escolha de fazer ou não fazer algo, então eu nunca posso culpar alguém pelo que eu estou sentindo, pelo que eu estou vivendo. Eu preciso assumir-me. Eu vou trazer a minha força, a minha independência, a minha liberdade, se eu assumir a minha autorresponsabilidade, crescer, amadurecer, ser forte, livre, independente. Não deu certo, sigo adiante, faço de novo, refaço, reconstruo. Deu certo, ótimo, vou continuar melhorando, mesmo que deu certo. E lembre-se que para dar certo eu preciso aceitar as coisas como são. Aceitar a pedra ali, lembra da pedra? Eu preciso aceitar a pedra ali. E decidir o que eu vou fazer com essa pedra. Eu posso aceitar a pedra, pular dela e seguir adiante, nunca mais olhar essa pedra. Mas para eu aceitar que ela está ali, para eu passar por ela, eu tenho que aceitar que ela está ali. Então, aceitação, maturidade, assumir você e a sua responsabilidade. Então, poder amar com liberdade você e o outro, construindo essa liberdade e vivendo essa liberdade na relação. É muito maravilhoso. E você merece. Você merece. E você merece. Esse é o recado que eu tinha para dar para vocês hoje. Gratidão pelo carinho, pela presença de todos. Beijo no coração. Fiquem com Deus.